Professor agride aluno dentro de sala de aula no município de Aroeiras. Outro caso teria acontecido em Curral de Cima e professor teria mordido o estudante. Imprudência no trânsito. O motorista provoca colisão nesta quinta-feira após tentar ultrapassagem pela direita aqui em Campina Grande. Hoje você vai ver também uma reportagem especial sobre o aumento dos casos de feminicídio na Paraíba. Uma sobrevivente relembrou os momentos de terror pelos quais passou a nossa reportagem. Mesmo depois de 2 anos, é uma coisa que nunca vai sair da minha mente nem do meu coração, né? É uma coisa que ficou marcada. E ainda, veja os gols que colocaram Bahia e Confiança na final da Copa do Nordeste 2025. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Borborema Notícias, o jornal que você precisa para ficar bem informado. Para você, muito boa noite. Eu espero que tenha dado tudo certo no seu dia. Vamos ficar bem informado? Um professor agrediu um aluno em sala de aula no município de Aroeiras, agreste paraibano. O caso foi flagrado por uma câmera de monitoramento. A agressão aconteceu por volta de 2h40 da tarde desta quarta-feira. Primeiro, o estudante levanta de sua cadeira e vai até a mesa do professor. Após alguns segundos, ele é empurrado pelo professor na direção da porta da sala de aula. O professor segue empurrando o aluno e arma um soco contra o seu rosto, em tom de ameaça. Depois, ele coloca o aluno para fora da sala de aula. O restante da classe assistiu ao caso, que aconteceu na Escola Estadual Major José Barbosa, sem poder fazer nada. Um outro caso aconteceu na Escola Municipal Valdevinho Ribeiro, que fica em Curral de Cima, no Brejo Paraibano. O caso também foi nesta quarta-feira. Segundo testemunhas, após um desentendimento, o professor teria agredido o estudante fisicamente, inclusive com mordidas. Algumas fotos foram registradas. A Secretaria de Educação de Curral de Cima lamentou a situação e informou que, abre aspas, será instaurado um procedimento interno para apuração dos fatos, a fim de que todas as medidas necessárias sejam tomadas, fecha aspas. Através de sua assessoria de comunicação, a Gerência Regional de Educação informou que está apurando os detalhes do ocorrido em Aroeiras, juntamente com a gestão escolar. Será feito um relatório e todas as providências necessárias já estariam sendo tomadas a respeito deste caso. O professor não esteve na escola hoje. Ele é do quadro efetivo e deve ser afastado temporariamente. E olha só essa cena de pura imprudência no trânsito de Campina Grande. Um veículo provocou uma colisão e depois tombou após tentar uma ultrapassagem pela direita. O caso aconteceu no bairro de José Pinheiro, nas proximidades da Policlínica, que fica na rua Pedro da Costa Agra. A colisão foi por volta das 11 horas da manhã e por pouco ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais. Adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil, suspeitos de ato infracional análogo a estupro. Os detalhes com Sabrina Lima. A Delegacia Seccional de Juazeirinho cumpriu ontem 2 mandados de busca e apreensão em desfavor de 2 adolescentes que estão atualmente com 16 e 17 anos de idade. Eles foram sentenciados por estupro de vulnerável. A vítima, uma criança de 10 anos de idade, quando o crime aconteceu em 2023. Esses adolescentes, na época, tinham respectivamente 14 e 15 anos de idade. A gente traz agora a fala da delegada Mairã Moura, que cumpriu aí o mandado de prisão, os 2 mandados de prisão, e fala um pouco mais sobre esse crime, o que foi apurado então à época e até hoje. Ontem, por volta de 12h30, na cidade de Juazeirinho, foi dado cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão em desfavor de 2 adolescentes de 15 e 16 anos atualmente que praticaram coito anal, estupro de vulnerável em face de, na época, uma criança de 10 anos de idade.
Naquela ocasião, em 20 de fevereiro de 2023, os dois adolescentes maiores, na época 14 e 15 anos, pegaram essa criança de 10 anos sob o pretexto de levarem para chupar umbu, e ali, após, foram tomar banho de cacimba, de barreiro, e logo em seguida, com raiva que essa criança teria soltado um passarinho, fizeram a confessar e amarraram no pé de algaroba, onde cada um dos adolescentes de 15 e 14 anos passaram a praticar coito anal em desfavor daquela criança. E Sabrina Lima vai continuar conversando com a gente porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cerveja irregular. Foram apreendidas cerca de 17 mil unidades da bebida. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal realizou na noite de ontem a apreensão de cerca de 17 mil unidades de cerveja. Essa apreensão aconteceu em Mamanguape, no litoral paraibano. O que acontece é que esse material só tinha nota fiscal para circular válida apenas para o Rio Grande do Norte, não aqui para a Paraíba. Portanto, a Secretaria da Fazenda, foi acionada para averiguar situação e constatou a irregularidade. Além disso, o caminhão estava com sobrepeso de quase 3 toneladas, mais especificamente 2.834 quilos acima do permitido. O condutor do veículo tem 21 anos, ele que apresentou a nota fiscal, que não é válida aqui no território da Paraíba, e a carga ela foi retirada, para regularização, o veículo recolhido pela Polícia Rodoviária Federal. E agora você confere uma reportagem especial sobre o aumento do número de casos de feminicídio na Paraíba. Vamos trazer uma entrevista exclusiva com Raíssa Mohana dos Santos, 2 anos após ser baleada 2 vezes pelo ex-marido e passar 12 dias internada, lutando pela vida em um hospital aqui de Campina Grande. As marcas podem não ser tão visíveis no rosto e no corpo, mas estão muito vivas na memória de Raíssa. A jovem lembra de cada detalhe do dia 5 de julho de 2023, dia em que foi atingida por 2 tiros na cabeça, na casa onde morava e na frente dos 2 filhos. O responsável pelos disparos foi o ex-marido, de quem ela estava separada há mais de 1 ano. Eu estava em casa trabalhando, minha filha estava comigo no quarto e ele estava brincando de bola no quarto com o nosso filho. E até então não teve nenhuma discussão, não teve nada. A gente não se falou, a gente não teve contato algum. Ele apenas ficou me arrodeando, eu trabalhando e ele olhando assim, ele parava na frente da porta, eu ficava olhando e eu perguntava o que era e ele, nada, tá nervosa? Era só esse tipo de pergunta que ele fazia. E aí ele saiu, ficou brincando, meu menino fez, mamãe, quando papai foi embora, a senhora joga bola comigo? Aí eu fiz, jogo, aí ele fez, vai, mamãe vai brincar bem muito com você. Aí com alguns minutos eu fui para o quarto da minha mãe, quando eu saí que eu fechei a porta, foi quando ele deu o primeiro tiro. E aí eu fui caindo, vi meus filhos gritando, vi eles passando gritando, ainda fiquei acordada, até que ele veio e deu o segundo disparo. E aí eu apaguei. Foram 12 dias de internação, 8 deles em coma. A recuperação de Raíssa surpreendeu até mesmo os médicos, que na época não acreditavam que ela poderia sobreviver. E ainda mais, sem nenhuma sequela. Para mim, só fazia 2 dias que eu estava lá. Quando eu perguntei, ela fez, não, já faz 8 dias que você está aqui. E aí eu fiquei sem entender nada. As pessoas vinham, o pessoal do trauma vinha, conversava comigo. Todo mundo que me via chorava e eu ficava sem entender. Meu Deus, por que esse povo está chorando? Porque para mim não tinha sido uma coisa tão grave. Até porque eu estava viva, eu estava ali. Hoje, 2 anos depois, Raíssa segue tentando refazer a vida. Não apenas dela, mas também dos 2 filhos. Uma luta diária contra um passado difícil de ser esquecido. Mesmo depois de 2 anos, é uma coisa que nunca vai sair da minha mente nem do meu coração, É uma coisa que ficou marcada. Por mais que eu tente esquecer, não tem como, porque eu passo
na frente de onde aconteceu, eu me vejo no estado que eu tinha ficado. Eu lembro de tudo, olho para meus filhos, lembro também os pesadelos que meus filhos têm também. Então é uma coisa que ficou marcada não só em mim, mas principalmente neles. Bancos gigantes e vermelhos como esse estão instalados em diversas cidades do Brasil para alertar sobre o aumento da violência contra a mulher. E não é para menos. O Brasil é o 5º país no mundo em número de feminicídios. E de acordo com dados do Anuário da Segurança Pública, em 2024 houve um recorde no número de feminicídios no país. 1.459 mulheres foram mortas, o que dá uma média de um assassinato de mulher a cada 6 horas no país. Na Paraíba, os números são menores, mas também acendem um alerta. Em 2024, 25 mulheres foram vítimas de feminicídio. Nos primeiros 6 meses deste ano, 17 mulheres já foram mortas. Antigamente, o feminicídio era tratado como uma qualificadora do homicídio, o que fazia com que a pena do homicídio aumentasse, mas hoje o feminicídio é um crime autônomo, desde a Lei 14.994, de 9 de outubro de 2024, quando o feminicídio passou a ter a sua tipificação própria na lei como feminicídio e com uma pena aumentada, uma pena de 20 a 40 anos. De acordo com a juíza responsável por presidir audiências em casos de feminicídio em Campina Grande, não identificar os primeiros sinais ou achar que o companheiro jamais seria capaz de atos violentos é um erro comum entre as mulheres. Com certeza essa mulher já teve outras situações de agressão e que começam às vezes com agressões verbais, com determinados comportamentos, com determinadas falas do agressor, né? E isso vai se agravando, muitas vezes com um aperto no braço, com um empurrão, né? E aí as agressões vão ficando mais fortes. Normalmente acontece o término da relação e aí vem o arrependimento. E muitas vezes essas mulheres não conseguem sair desse ciclo de violência porque acreditam que podem manter aquele relacionamento, quando na verdade essa relação tende a ter um desfecho bem trágico. Denunciar e pedir ajuda são armas fundamentais para garantir a segurança das vítimas e evitar tragédias. Se você é vítima ou conhece alguma mulher nessa situação de violência doméstica, os canais de denúncia são o 180, número da Central Nacional de Atendimento à Mulher, e também o 190 da Polícia Militar. Muitas mulheres não tiveram a sorte, né, de sobreviver como eu, e eu sou muito grata a Deus por isso. Mas o que eu tenho para dizer a elas é que qualquer pequeno detalhe assim, que elas verem, que não se sentirem bem, porque a gente não se sente bem quando é algo que eles dizem que é só uma brincadeira ou algo que nos deixa desconfortável, que fiquem atentos aos sinais e tomem uma decisão antes que seja tarde, antes que aconteça o pior. A seguir, os gols que colocaram Bahia e Confiança na final da Copa do Nordeste 2025. Olha, e quem esteve agora à tarde na Feira do Empreendedor aqui em Campina Grande foi o governador João Azevedo. Ele falou sobre a importância do evento e não deixou de lado a política, tratando sobre a sucessão em 2026. João disse que Lucas só não é candidato se não quiser. Primeira importância para colocar definitivamente aquilo que a gente dizia e repetia várias vezes, que Campina Grande precisava de um equipamento desse porte. O Centro de Convenções, na verdade, hoje ele demonstra, através desse primeiro evento gigantesco, que Campina Grande se consolida cada vez mais como esse espaço para a realização de eventos, buscando principalmente a linha de desenvolvimento. Nós acreditamos nisso, apostamos nisso, fizemos um investimento muito alto para que esse centro existisse aqui. Porque esse é o primeiro evento, vocês não têm ideia do que virá. Vocês ainda, com certeza, eu acho que a Paraíba inteira ainda não tem noção do que vai acontecer aqui quando nós estivermos realizando, por exemplo, o Imagine Land.
Ou seja, são coisas gigantescas que nós estamos trazendo para Campina Grande, dentro de uma lógica daquilo que eu verdadeiramente acredito. É a vocação da cidade, nós sabemos dessa vocação e queremos dar o apoio. O governo chega com todo esse apoio necessário junto ao SEBRAE para a gente realizar uma feira gigantesca como essa. Agora eu tenho que fazer uma pergunta que todo mundo faz. Eleições de 2026, o que é que o senhor pode adiantar para a gente? Que vai ser no dia 3 de outubro de 2026. Isso é certeza absoluta. E que nós vamos estar participando. Em que condição, logo, logo vocês vão saber. Existe a possibilidade de Senado e o governo do Estado? Claro, existe, Lucas, sim. Adriano. Estando na condição de disputa, assumirá Lucas. Aí a decisão caberá a ele, que é uma decisão pessoal, evidentemente. Mas nós estaremos no processo em 2026, é natural. A Secretaria de Educação da Paraíba deu início ao cadastro do passe livre estudantil diretamente nas escolas. Pois é, depois de adiado algumas vezes, o cadastramento para o programa Passe Livre Estudantil agora está dentro das escolas. É que a Secretaria Estadual de Educação decidiu fazer uma busca ativa para ampliar e atender os estudantes. Então, a gente está aqui, por exemplo, na escola Helder Câmara, que fica no bairro Santa Cruz, em Campina Grande, onde a ação de busca ativa aconteceu durante a manhã de hoje. A gente está acompanhando aqui como é que esse processo é feito. Os cartões estão aqui, o aluno chega e já sai daqui com o cartão cadastrado e já com suas passagens. Vale lembrar que essa ação de busca ativa está acontecendo aqui em Campina Grande e também em João Pessoa. Nas demais cidades também vão acontecer busca ativas, as cidades que recebem esse programa, Bahia, Cabedelo, Santa Rita, vão receber a busca ativa, mas com um cronograma diferente. Lembrando que esse cadastramento segue também acontecendo no terminal de integração aqui em Campina Grande. O estudante precisa ir até lá, apresentar a documentação necessária para fazer o processo. Aqui na manhã de hoje, por exemplo, foram cerca de 21 estudantes cadastrados no programa. A grande maioria já estava no programa Passe Livre Estudantil, mas a ideia é fazer com que todos que tenham esse direito tenham o cartão em mãos e possa aproveitar a passagem gratuita para ir e voltar da escola. O mês de agosto marca os 42 anos da morte de Margarida Maria Alves, sindicalista que foi assassinada enquanto lutava por trabalhadores rurais aqui na Paraíba. E um documentário conta a história das últimas horas de vida dessa mulher. Margarida Maria Alves foi símbolo da resistência trabalhista e dos direitos humanos no Brasil. Natural de Alagoa Grande, ela foi assassinada em agosto de 1983, na própria casa. As últimas horas da sindicalista marcam o início do longa-metragem documental O Jardim das Margaridas. Já faz muito tempo, seu moço, na terra da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou, e o patrão com a bala tentou calar sua fala, e o sonho dela espalhou. Ela deu a vida pelo que ela acreditava. E na cena que a gente faz uma breve reimaginação de como seriam as últimas horas dela, a gente mostra uma Margarida que tem um misto ali de uma sensação de que ela sabe que aqueles poderiam ser os últimos momentos dela, e uma mistura de que ela ainda assim, mesmo com a porta batendo, não tinha luz elétrica, ela sabia das ameaças que sofria, ainda assim ela se levanta sozinha e vai abrir aquela porta. Margarida foi assassinada com um único tiro. Mas isso não silenciou a luta da sindicalista, que inspirou e deu força para outros movimentos. É a partir daí que se desenrola o documentário Jardim das Margaridas, que entrelaça a história dela com a de outras mulheres. Margarida Maria Alves, um dia ela disse, da luta eu não fujo. E eu venho refletindo sobre isso já há um bom tempo, né? É possível fugir da luta? E eu cheguei à conclusão que não. Eu cheguei à conclusão que é a luta que nos chama. E a luta que chama cada um de nós no nosso próprio cotidiano. Não é uma escolha, não é uma opção. Então, quando ela fala da luta, não fuja, ela está dizendo para todos nós não temos como fugir da luta. Nós temos que continuar lutando. A dramatização das últimas horas de vida de Margarida Maria Alves foi interpretada por Graciete Beltrão, que é mãe do autor.
Na época, Graciete morou em Alagoa Grande e tinha apenas 18 anos quando Margarida morreu. Era moradora de Alagoa Grande, era mãe de família e eu era muito jovem ainda, tinha apenas 18 anos quando ela faleceu. Mas é uma história que ficou na mente. Mas é uma história que ficou na mente, muito. E aí, interpretar essa mulher é uma responsabilidade. Muito, muito grande. Um longa-metragem documental que faz uma reflexão da luta de muitas mulheres e torna a história de Margarida Maria Alves ainda mais atual, está disponível para quem quiser através do Instagram do documentarista Caio Beltrão. Agora o assunto é futebol, porque ontem teve jogão aqui na tela da TV Borborema. Bahia e Ceará fizeram um duelo digno de semifinal da competição. Melhor para o time baiano, 1-0 com gol nos acréscimos do segundo tempo. Cruzamento perfeito de Everton e gol de Thiago para incendiar a Arena Fonte Nova. O adversário do Bahia na final será o Confiança de Sergipe, considerado azarão da competição. O time de Aracaju bateu o CSA fora de casa com esse gol de Thiago Santos no finalzinho da partida. As finais entre Bahia e Confiança devem ser disputadas nos dias 3 e 7 de setembro, durante a data FIFA, com o primeiro jogo em Aracaju e a volta em Salvador. As datas ainda serão oficializadas pela CBF. E você já sabe, a casa da Copa do Nordeste é a TV Borborema. É a final da edição de hoje do Borborema Notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua sempre tão honrosa audiência. Lembrando que daqui a pouco esta edição completa estará disponível no YouTube da TV Borborema. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.